Olá pessoal, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Diego Costa renova o contrato com o São Paulo e estabelece os próximos objetivos pelo clube. Revelado em Cotia, o defensor vem sendo titular na temporada de 2024 com Thiago Carpini. Contrato renovado com o São Paulo. O São Paulo continua festejando esse início de ano com título e quebra de tabu. Internamente, o clube acertou a renovação de Diego Costa nesta quinta-feira, 8, no CT da Barra Funda. Titular com Thiago Carpini, Diego Costa recuperou o espaço após a saída de Beraldo, que foi para o PSG da França. Em 2024, o zagueiro disputou 4 partidas e anotou um gol diante do Santo André. Anteriormente, o vínculo com o tricolor paulista era válido até o final da atual temporada. Dessa forma, com a renovação concluída até 31 de dezembro de 2028, Diego Costa falou sobre esse momento especial. É um momento muito especial, e que seja um novo ciclo de vitórias e conquistas. Me sinto em casa aqui, e por isso sempre tento honrar o clube. Espero poder trazer mais títulos para o nosso torcedor comemorar. Agradeço pelo apoio e incentivo que sempre recebi da nossa torcida, comentou o zagueiro de 24 anos. De volta no time titular. Durante a temporada de 2023, Diego Costa perdeu a vaga entre os titulares, até jogou com frequência por conta da lesão de Arboleda. Entretanto, com Dorival Júnior, a dupla titular era o equatoriano e Beraldo. Nesse início de ano, com o novo treinador, a disputa pela vaga entre os titulares na defesa ficou interessante. Arboleda continua entre os 11 iniciais, mas Alan Franco, Ferraresi e Diego Costa disputam pela outra vaga. Até o momento, o treinador opta pelo camisa 4, que está sendo um dos destaques. Com o contrato renovado, Diego ganha cada vez mais a confiança da torcida são paulina. No ano passado, ainda durante a disputa do Brasileirão, surgiram rumores sobre um possível interesse do Grêmio em Diego Costa. Todavia, o jogador já queria permanecer, continuar a fazer história pelo clube brasileiro. Mais uma vitória para o São Paulo. Com o título da Supercopa do Brasil e a comemoração, que já começou em Belo Horizonte, o tricolor paulista entrou em campo com um time diferente, diante do Água Santa. No Morumbis, a equipe de Carpini venceu por 3-0, Bobadilla, Juan e Alan Franco balançaram as redes. Com apenas Alisson do time titular, o São Paulo venceu mais uma pelo Campeonato Paulista. Em 5 rodadas disputadas, o São Paulo continua na liderança do Grupo D, com 13 pontos conquistados. O clube possui 4 vitórias e apenas um empate, ainda não perdeu na atual edição do estadual. Diretor do São Paulo não deixa barato e usa Rafinha para alfinetar James. Veterano deve se aposentar ao fim da temporada e foi exaltado por homem forte dos bastidores tricolor. São Paulo mantém boa fase na temporada. O torcedor do São Paulo vive em plena lua de mel com o time. Depois de faturar a Copa do Brasil na temporada passada, o tricolor paulista já ergueu mais um troféu em 2024, a Supercopa do Brasil, em decisão contra o Palmeiras e com direito a todos os elementos que um jogo como essa pede. O time comandado por Thiago Carpini superou os comandados de Abel Ferreira em disputa de pênaltis. Com 2 ótimas defesas de Rafael nas penalidades, o São Paulo conquistou o único título que faltava em sua galeria. Agora de fato campeão de tudo, o soberano quer ainda mais na temporada. Na última quarta-feira 7, a vitória por 3-0 contra o Água Santa, deu ao tricolor a vice-liderança geral do Campeonato Paulista, ficando atrás somente do Santos que soma 15 pontos no primeiro lugar. Situação de James ganha novos capítulos. Em paralelo ao bom momento do time dentro de campo, os bastidores vivem dias conturbados e o assunto do momento é James Rodrigues. O colombiano teria pedido sua rescisão contratual. A diretoria vinha tendo reuniões com representantes do atleta para tentar entender o que estava acontecendo além das 4 linhas, mas não foi sinalizada nenhuma questão considerada grave. Em sua rede social, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, comemorou mais um título conquistado em sua gestão, destacando Rafinha, que deve se aposentar ao fim da temporada. No entanto, torcedores apontam uma alfinetada em James. Diretor alfineta James que deve deixar o São Paulo. Um líder inspirador, que respira o São Paulo Futebol Clube todos os dias, o nosso capitão Rafinha. Exemplo de liderança dentro e fora de campo, escreveu Belmonte em seu Instagram. A publicação veio logo após o pedido de rescisão por parte de James, que contava com a confiança da diretoria para ser o protagonista não só dos títulos recentes, mas da Libertadores de 2024.
A impressão interna é de que James Rodrigues não teve uma conexão com o clube, tampouco com os companheiros. O colombiano sequer quis viajar para Belo Horizonte e acompanhar a final da Supercopa junto ao grupo. Recentemente, o Galatasaray da Turquia sondou a situação do meia e estudava uma investida. O São Paulo fazia jogo duro e o atleta também não fez nenhuma movimentação positiva para a transferência. Confirmado R$ 10,5 milhões, James mal deixa o São Paulo e descoberta surpreende. Tricolor terá que desembolsar valor alto para o meia após saída. Rescisão na mesa. A relação entre São Paulo e James Rodrigues está chegando ao final, com o meia colombiano pedindo uma rescisão contratual com o tricolor, que deve ser anunciada nos próximos dias. Apesar do desejo do meia de deixar o São Paulo e propor a quebra de contrato, James quer que o tricolor pague o que deve para ele até fevereiro deste ano, algo em torno de €2 milhões, R$ 10,5 milhões, de acordo com o jornalista Daniel Perrone. O staff de James Rodrigues propôs esse acordo ao São Paulo, abrindo mão do que o jogador receberia até 2025, final do vínculo com o clube do Morumbi, mas querendo os valores devidos pelo menos até esse mês. Agora, as partes devem se reunir nos próximos dias para alinhar essa questão e formalizar a rescisão do vínculo de James com o São Paulo em uma passagem apagada, de apenas 14 partidas e um gol marcado. Supercopa para James. A efeito de comparação, seria como se o São Paulo pegasse a premiação da Supercopa do Brasil, vencida sobre o Palmeiras no último domingo e repassasse para James como forma de multa. No entanto, vale destacar que caso o meia ficasse no tricolor mesmo sem ser aproveitado, o valor que a diretoria são paulina ia gastar nele seria muito maior, o que pode ser visto como uma economia do São Paulo. Os valores que o São Paulo deve pagar a James Rodrigues seriam uma espécie de luvas pela assinatura do contrato, ou seja, já é uma dívida sabida desde a chegada do meia colombiano ao clube. Caso o São Paulo tivesse quebrado o contrato de forma unilateral, o tricolor teria que pagar a James uma multa muito mais alta. Até por conta disso, as partes entraram em acordo para a rescisão. Atritos nos bastidores. Contratado com pompas pelo São Paulo, James Rodrigues decepcionou em sua passagem pelo Morumbi, com apenas 14 partidas e nunca sendo considerado peça importante no time titular do tricolor. Tanto que o colombiano nem foi utilizado na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Ele ficou no banco nas 2 partidas e isso incomodou James, de acordo com o próprio companheiro de São Paulo, Rafinha. A Supercopa foi o capítulo final da relação conturbada. Isso porque todo o elenco do São Paulo viajou com a delegação. Rodrigo Nestor, machucado, esteve presente em Belo Horizonte, mas James se recusou a viajar. Essa atitude do colombiano foi vista com maus olhos pela diretoria. Já vendo o final da relação próxima, o staff de James se antecipou e pediu a rescisão de contrato nessa semana. Prefiro tratar internamente. Thiago Carpini aponta ponto fraco no São Paulo. O treinador do São Paulo foi sincero ao falar sobre o que ainda precisa ser melhorado. São Paulo vence mais uma no Paulistão. O treinador Thiago Carpini segue invicto no São Paulo. Desde que assumiu o comando do Soberano, o treinador não perdeu nenhuma partida, contra o Água Santa não foi diferente. Nesta quarta-feira 7, o time do Morumbis venceu por 3-0. Com isso, são 6 jogos invictos do novo treinador, sendo 4 vitórias, 2 empates e um título da Supercopa. Após a partida, a longa novela de James Rodrigues no São Paulo chegou ao fim. O jogador que chegou na temporada passada com Lucas Moura, não será mais jogador do tricolor. A informação foi confirmada pelo próprio Thiago Carpini, mas é um interesse do próprio atleta sair. Não é mais um assunto meu. Tecnicamente, o que ele representa e representou para o futebol a gente sabe. Seria até redundante da minha parte. Vamos entender os processos. Não foi uma decisão técnica, não foi uma decisão do clube. Foi uma decisão do próprio atleta, disse. Thiago Carpini exalta a força do elenco são paulino. Após a conquista do seu primeiro título, Carpini fala sobre a evolução do time, além de enfatizar a força dos seus jogadores. Principalmente porque contra o Água Santa teve somente Alisson como jogador titular. Hoje ficou muito nítida a capacidade do elenco, como o grupo é forte e comprometido. Claro que durante a partida enfrentamos dificuldades, momentos ruins. Quando você roda o elenco, começa a não ter uma sequência com a mesma formação e é natural que isso aconteça, iniciou. O mais importante é a disposição, a vontade de fazer. Dentro disso começam a surgir oportunidades. Não só o Patrick, que foi titular, mas fiquei muito feliz pelo gol do Juan também, enfatizou o treinador. Carpini aponta pontos fracos e fortes do São Paulo.
O treinador são paulino falou sobre a competitividade da partida entre o Tricolor e Água Santa. A competitividade do início da partida deixou feliz, não conseguimos manter isso por mais tempo, mas controlamos melhor o jogo em alguns momentos. Acho que isso vai muito da vontade e da disposição dos atletas que estão tendo a oportunidade de jogar. O nosso volume foi muito alto, nossa competitividade, mas temos de equilibrar um pouco mais. O surgimento de novas possibilidades, atletas tendo oportunidades e dando uma resposta. Isso é um ponto muito positivo. Mais uma oportunidade de fazer gols de bola parada, mais uma assistência do Nicão. O treinador. O saldo é positivo. Claro que existem coisas que não foram tão boas, mas prefiro tratar internamente. Não está tudo certo, tudo muito bom. Cabem ajustes. O saldo é muito mais positivo do que negativo, mas sempre tem coisas a melhorar e evoluir. Se tivesse de destacar 2 pontos seriam esses: o surgimento de novas possibilidades e a competitividade, finalizou Thiago Carpini. Thiago Alcântara vive drama no Liverpool e informação chega ao São Paulo. Meio-campista vive situação difícil na Inglaterra. Nova lesão na Inglaterra. Nesta temporada, um jogador alvo do São Paulo nas últimas semanas foi o meia Thiago Alcântara do Liverpool. O meio-campista naturalizado espanhol acabou não chegando a um acordo com o São Paulo e ficou 10 meses parado por conta de uma grave lesão. Voltou a campo contra o Arsenal, mas se machucou novamente, uma lesão muscular. A informação foi confirmada pela ESPN. O problema é grave, já que Thiago Alcântara não tem data prevista para retorno aos gramados. Agora, ele começará a recuperação no departamento médico. Thiago Alcântara tem futuro indefinido no Liverpool. Depois de ficar quase uma temporada afastado dos gramados, o jogador tem contrato com os Reds até somente junho de 2024, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com outro time. As lesões vêm sendo um problema nos últimos anos da carreira de Thiago Alcântara. Desde que chegou ao Liverpool em 2020, ele entrou em campo 197 vezes, mas não esteve disponível em 94 jogos, o que dá quase 48% das partidas. No final de 2020, Thiago Alcântara sofreu uma lesão no joelho e ficou quase 2 meses parado, o que prejudicou a sua adaptação ao time inglês. Depois passou por problemas musculares e foi infectado com coronavírus 2 vezes. Com tantas lesões, Thiago segue querendo uma série de jogos seguidos na carreira para embalar novamente uma boa fase. Técnica ele tem e já foi, inclusive, convocado à seleção principal da Espanha. De acordo com informações de diversos veículos ingleses, Thiago Alcântara esteve na pauta, mas a negociação não avançou. E você, torcedor, o que você acha de Thiago Alcântara jogar no São Paulo? Deixe a sua opinião nos comentários.